nos abençoe. Davi, você ora para a gente, por favor, querido? Vamos começar. Oro. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Queríamos agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossa vida. E queríamos pedir para que o Senhor faça que temos uma boa aula hoje e consigamos entender tudo que o pastor vai falar para a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem, vamos lá. Então, só recapitulando, falamos na semana passada sobre a ordem de saúde, né, a ordem de salvação. E o Davi tem uma pergunta para fazer, para a gente iniciar aqui ou recapitular. Vamos lá, Davi, que pergunta é? Porque a gente chama de ordem da salvação e não de cronologia da salvação? Mas por que você gostaria de chamar de cronologia e não de ordem? Porque ordem não tem o sentido de imperatividade. Tá. Será que ordem tem só esse sentido para a nossa compreensão? Será que tem sentido só de imperativo, né, de mandar alguém alguma coisa, ou tem alguma outra interpretação, alguma outra aplicação, sinônimo que a gente possa usar para ordem? Acho que deve ter algum, então. E aí, Lucas, tem alguma outra questão para ordem ou simplesmente imperativo, mandato, né? Eu vou dar uma ordem. O que você acha? Eu não entendi o que ele falou, você pode repetir? Ele falou que por que chama ordem de salvação e não cronologia da salvação? Por que não é cronológico e sim a questão da ordem? Porque a ordem dá uma ideia de imperativo e aí fica ruim de entender. O que você acha? Eu acho que ele falou, porque ordem fica muito no imperativo, sim. Uhum. Acho que cronologia ficaria melhor. Vocês estão... E você, Catarina? Eu também não sei. Eu acho que essa afirmação do Davi, ela faz muito sentido, né? Que se fosse ordem, realmente dá a ideia de que algo é mais importante do que o outro. Cronologia talvez dessa ideia de anteceder, tipo, passou esse e vai pro próximo. Eu posso tentar. Alguém mais? Pode falar. Eu acho que ordem também tem ideia de ordenar, tipo assim, ordem de, como se fosse ordem de algarismo. Está na primeira, na segunda, terceira ordem. Daí, ordem da salvação está meio que na cronologia da salvação, que é, essa é a última parte, então é a última ordem. Assim, acho que é isso. É um sinônimo bom para... Entendi. Tá. Mais alguém? Mais alguém? Muito bom. Olha só. Se a gente parar e pensar... Davi, você está gravando, filho? Então tá bom. Vamos lá. Posso dar uma opinião, pastor? Então, eu falei, pode qualquer um. Pode perguntar. Pode falar, qualquer um. Pode falar. Então, a palavra, eu não sei, né? A gente, quando a gente vê a palavra ordem, igual o Davi ele pronunciou, é porque é algo de Deus, não é? Então é um decreto, né? A gente pode ver como um decreto a palavra ordem, no sentido de que foi algo que foi Deus, uma ordenança de Deus, né? Não foi algo que o homem quis, mas de Deus. Eu acredito que seja por isso a palavra ordem se encaixa melhor. Quem mais? Andrei, Guilherme, Dinho, né? E aí? Acho que a ordem nesse sentido é de sequência. Sequência. Parece que tem mais a ver com sequência, Andrei. Guidinho, e aí? O que você acha? O outro é mais bonito. A mesma coisa que ele falou
pode ser. Desculpa, Guilherme. Cronologia. Cortou, Guilherme. Fala de novo, por favor. Cortou, Gui. Fala de novo. Acho que travou dele. Muito bem, olha só. O que o Márcio falou não está errado. Ó, eu concordo com o que ele falou. Parece sequência? Eu concordo com o que ele falou. Que de ordem, tipo, que é um do outro. É sequência. Ok. O que o Márcio falou não é errado, né? Os decretos de Deus, eles agem na nossa redenção, na nossa salvação, beleza? Mas especificamente quanto a essa matéria, a ordem de salvação, não está se referindo a uma ordenança, Davi. Você falou, devia chamar cronologia da salvação. Vocês lembram que eu falei semana passada que não é bom chamar cronologia, porque a cronologia nos dá uma ideia de tempo. E isso não acontece na ordem da salvação, mesmo porque a primeira parte, qual é o primeiro ato da ordem de salvação? Qual que é a primeira coisa? Vamos lá, aula da semana passada. Predestinação. A predestinação. Quando acontece a predestinação? Antes do mundo ser criado. Quando não existia tempo. Na eternidade. Isso, antes da fundação do mundo. Então, não pode ser cronológica a ordem da salvação, porque não existia tempo. Entende? Aí eu falei que é muito melhor entender pela lógica da salvação e não pela cronologia da salvação. Entende? E aí não é uma ordem, é uma sequência, né? Um ordenar de sequenciar. Entendeu? É sobre isso que o texto está tratando com a gente, ou a temática dessa doutrina está tratando com a gente. Bom, vamos lá. Então, vamos lá, me ajuda aqui. Sem colar, não vale colar, hein? Aliás, Andrei está sem vídeo, Guidinho está sem vídeo, Cacá está sem vídeo. Eu queria muito olhar para vocês. Vocês são bonitos. Queria muito olhar vocês. Aí, Pastor, Andrei. eu não tenho como colar. Então, vamos lá. Eu não tenho como colar. Minha mãe só comprou o meu caderno para me anotar ontem. Aí eu vou ter que anotar tudo que eu não consegui. Então, tá bom. Depois você pega aí. A Cacá deve estar anotando, ela te passa. Olha. Tá anotando. Isso. Vamos lá. Primeiro, o Guilherme deu a dica lá. Predestinação ou eleição. Vamos colocar os dois pareados. Segundo, qual que vem depois? Depois. O chamado. Ainda mais, ainda menos. É isso mesmo? Não. Não. Tô confundindo, deixa. Vai lá. O que vem depois? Hein, irmãos? Eu pensei que eu tivesse mandado para vocês um sequenciar que eu tenho, mas eu acabei não mandando. Mas depois nós falamos sobre o chamado. Depois da eleição, nós falamos sim, Cacá, sobre o chamado. E depois do chamado? É 2 horas do casamento. Conversão. Isso, mas para a conversão é necessário um outro elemento. Regeneração, pastor? Regeneração. Eu preciso ser regenerado. E a regeneração, lembra que eu falei? Acontece quase que concomitante, junto com a conversão. Eu regenero e sou convertido pelo Espírito Santo. Então, as duas coisas acontecem quase que juntas, mas a regeneração acontece primeiro, mas na sequência, a conversão. Então, eu fui eleito, predestinado por Deus, sou chamado, e aí chamado aqui a gente tem 2 modelos, né? O chamado geral é o convite ao arrependimento, Deus convida a todos para que se arrependam, e aí a gente tem o chamado eficaz, a vocação eficaz, que só os eleitos de Deus atendem, só eles, aquilo que Jesus fala dos muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lembra? E aí a gente tem depois
A regeneração com a conversão. E aí a gente tem hoje o outro elemento que vocês viram, que acontece também concomitante a isso, que é a justificação. E aí É a justificação. isso, a justificação. Então eu tenho a predestinação e eleição antes da fundação do mundo. O chamado eficaz. Deus me chama de modo que não é natural em mim. Acontece sem ser natural em mim. Eu sou regenerado, convertido e justificado. Essas três coisas acontecem quase que juntos. Tá bom? Regenerado, convertido ou nascer de novo, né? Conversão e nascer de novo é sinônimo. E aí eu sou justificado. Tá bom? Então hoje a gente está aqui no ponto de tratar, ou continuar. Eu vou, queridos, eu vou só falar um pouquinho de cada, como eu estou falando, eu vou falar um pouquinho só, tá? De cada ponto. Eu não vou ficar gastando tempo com um monte dos termos, das coisas, porque não tem condição de fazer isso. A gente precisa caminhar, andar. É só uma, como diz uma passância, é só uma olhada geral, tá bom? Isso se divide muito e não dá para a gente falar, não. Espera só um pouquinho, deixa eu só mutar um pouquinho aqui, eu preciso falar um negócio para a Tatiana. Vamos lá, então. Vamos apresentar. Voltar à apresentação. Partilhar. Muito bem. Ocultar. Vamos lá. Então, como eu recapitulei já, eu vou passar tudo aquilo que eu já passei. Beleza. Muito bem. Então, a gente parou aqui. A justificação. Então, como eu disse para vocês, conversão, regeneração, conversão e justificação acontecem concomitantes, juntas. Ok? Então, vamos lá. Eu sei que vocês já ouviram um vídeo, então o que eu vou falar pode soar muito repetitivo, mas vale a pena a gente recapitular algumas coisas aqui e talvez colocar um algo a mais, um conhecimento a mais. Muito bem, justificação é o ato onde Deus coloca sobre o homem a justiça de Cristo Jesus. Então, vamos lá. Deixa eu tentar colocar para vocês em alguns exemplos. A teologia católica, ou o católico romano, né, da Igreja Católica Romana, eles acreditam no seguinte: eles acreditam que Cristo morreu na cruz e que o homem ele vai ele vem até Jesus, trazido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai e faz o homem olhar para Cristo, olhar para a cruz de Cristo, e a obra de Cristo, ou aquilo que Cristo está fazendo, fez na cruz, é lançado no homem. Esse é o modelo católico de salvação. Pode até pensar assim, nossa, mas é muito parecido com o nosso. É muito parecido com aquilo que os protestantes falam. A gente, aí agora eu vou sequenciar isso com os termos teológicos. O homem é nascido no pecado, nascido nos delitos e pecados dele. O homem é morto espiritualmente. E Deus que o elegeu antes da fundação do mundo, e o número dos eleitos de Deus estão guardados com Deus, Deus move o coração do homem, chamando-o de modo eficaz. Aquilo se move dentro dele.
aquilo acontece dentro dele, aquilo transforma e ele começa a dar ouvidos à voz de Deus. Isso é algo misterioso que acontece no coração do ser humano. Tá bom? Então, até aqui, ó, o católico e o protestante estão andando juntos. Deus está movendo o homem, carregando ele até a cruz. No ponto posterior, que é o ponto da regeneração para a gente, Deus vai no coração do homem e tira o coração de pedra e dá o coração de carne. Nessa símbolo, né, que o profeta fala. Isto é a regeneração, é o ato de dar vida ao homem, ou de trazê-lo à capacidade de aplicar a fé e o arrependimento na obra de Cristo. Então, nesse ponto, esse olhar que o católico diz que o homem tem, que ele pode escolher a Deus, o protestante reformado diz assim, não pode. É o Espírito Santo que tem que ir lá no coração do homem e abrir isso, e abrir essa capacidade de fazer isso. Se não for assim, não tem jeito. Vou voltar aqui. Se não for assim, não tem jeito. Neste momento que regenerou, o homem para ser convertido, ele tem que aplicar a fé no coração que ele ganhou na regeneração e ele vai olhar os seus atos e ser convertido, ou seja, essas duas coisas, fé e arrependimento. Fé na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, e o arrependimento de quem o homem é, são fundidas, são unidas, e ele, por esta fé e arrependimento, ele ganha uma nova vida em Cristo Jesus, é conversão. Neste mesmo momento, a obra que foi de Cristo na cruz do Calvário, completamente dele, anota aí esse termo, ela é imputada, ela é jogada em cima do homem. Então, Deus, ele faz a expiação, ou ele fez a expiação pelos nossos pecados. O povo judeu, ele conhecia muito bem este modo, né, de pagar pecados. Lembra o judeu? Toda vez que ele queria pagar um pecado, expiar o seu pecado, ou seja, colocar alguém no seu lugar pelo seu pecado, derramar o sangue de um outro pelo seu pecado, ele pegava, como prescrevia, como dizia a lei lá de Moisés, ele pegava lá uma ovelha, um bode, uma pomba, um touro, um bezerro, né, dependendo do dinheiro que a família tinha para comprar, e entregava ao sacerdote, o sacerdote cortava lá o pescoço do animal, derramava aquele sangue em substituição, em expiação pelos pecados. Então, aquilo que acontecia no Antigo Testamento era um símbolo da justificação, da expiação, da justiça que Deus tinha que fazer porque um homem pecou. A alma que pecar, esta morrerá. Então, alguém precisa morrer. E aí, os animais eram símbolos desta morte. João Batista, quando vê Jesus, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus e aponta isso, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro sem mácula, perfeito. Por que Cordeiro de Deus? Porque o cordeiro que se levava, geralmente, a ovelhinha que se levava, era a ovelha das pessoas, mas eram animais. Cristo Jesus é apontado por João como aquele que é realmente o cordeiro, a ovelha de Deus que vai expiar, que vai ser a substituição do seu e do meu pecado. Então, é daqui que apontamos o processo de santificação, que veio pela fé que Deus colocou no nosso coração. Beleza? Vamos continuar aqui, para a gente entender um pouco mais. Então, depois que isso acontece, quando você, pela fé, foi convertido e você
creu em Cristo Jesus, você falou, esse é realmente o Filho de Deus, você entrega a sua vida para ele, a obra, morrer na cruz do Calvário, que deveria ser o lugar do Andrei, que deveria ser o lugar do Guidinho, que deveria ser o lugar do Márcio, do Rubens, do Itamar, a obra de Cristo, esta obra vicária única, é lançada, é colocada, e o termo é imputada. É um termo jurídico, é um termo que os advogados, que os tribunais usam. A obra de Cristo, a morte de Cristo, é lançada sobre a vida da Cacá. Então, a Deus não vê mais a necessidade, e essa é a bem da realidade, Deus não vê mais a necessidade de nos matar pelos nossos pecados quando por fé nos achegamos a Cristo Jesus. Não há mais essa necessidade. Somos, então, reconhecidos como justos. Entendeu? Uma figura, não sei se vocês conhecem a história, mas vale a pena contar essa história. Toda história tem seus pontos falhos, né? Uma ilustração, não é da Bíblia, então é só uma parábola moderna. Conta que um juiz, ele julgava causas nos tribunais de uma grande cidade, de repente apresentaram para ele o filho dele. E o filho dele tinha provocado um acidente automobilístico na batida e que causou muitos danos. Não tinha morte, mas muitos danos. E aí o juiz sentenciou o filho dele a 3 anos de prisão ou a $1 milhão. O juiz foi justo. Então, ele cumpriu a lei. O filho pecou, na verdade o filho errou, né? Provocou um acidente, muitas causas ruins, ele provocou com aquilo, muitas coisas ruins, então o juiz sentenciou. Ou 3 anos, ou ele cumpriria 3 anos de prisão, ou ele pagaria uma multa de $1 milhão. O rapaz não tinha dinheiro, já estava saindo direto do tribunal para a prisão. A brincadeira da parábola que o juiz desce do lugar de julgamento, tira a sua toga, deixa o martelo, que simboliza a justiça dele, né, o domínio que ele tem naquele tribunal, desce, abre a sua bolsa, tira um talão de cheque, assina um cheque de $1 milhão e entrega como pagamento do ato do filho dele. E aí, quando ele paga e o dinheiro vai para o governo, o rapaz já não tinha mais a dívida, o débito, porque a justiça foi feita, a pena foi paga. É exatamente isso. O rapaz não deixou de ter cometido o ato, mas uma outra pessoa pagou para ele, deixando ele livre, justo diante da sociedade. É exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário para a gente. Nós tínhamos débitos, dívidas eternas com Deus, mas pela fé e colocando em prática o arrependimento, quando nós cremos em Cristo Jesus, a dívida foi completamente paga, então nós somos reconhecidos justos diante de Deus. Vamos ver isso? Segundo aos Coríntios 5:21. Alguém lê para mim, por favor? Quem está aí, pode ler? Eu posso ler? Pode ler. Aquele que não conhece o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justificados de Deus. Isso. Aquele que não conhece pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justos ou justificados diante de Deus. Então, quando Cristo foi lá na cruz e se fez pecado por nós, ele se tornou justo, ou nos tornou justos diante de Deus. Quando Deus olha para o Lucas, Deus não vê se o Lucas creu, se arrependeu, entregou a vida a Cristo. Ele vê agora a justiça de Jesus
a obra de Jesus sobre o Lucas. Sendo assim, podemos perguntar como o homem pode ser achado justo diante de Deus? Qual é o meio para que o homem se ache justo, justificado diante de Deus? Pergunta. Fala aí, Kézia. Boa noite, minha irmã. Boa noite, paz a todos. Paz. Eu acredito que só através de Cristo. Só através de Cristo Jesus. Ok. E como que nós chegamos através de Cristo Jesus? Como que nós conseguimos essa justiça de Cristo? Eu acho que é através da fé, né? Quando nós já chegamos a Cristo. Entendemos que é por Cristo, como você bem diz, e que nos achegamos por meio da fé. Exatamente o que você disse. Vamos lá? O Kézia, abre aí para mim você mesmo lá em Romanos 3, 23 e 24. E Andrei, abre para mim, por favor, em Efésios 2, 8, para a gente ler. Tem muitos textos hoje, viu, irmão? Então a gente vai ler, vai gastar bastante tempo lendo a Bíblia e buscando os textos aí. Romanos 3, pode ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso, foi justificado pela graça que há em Cristo Jesus. Então, o meio para nós conseguirmos é por Cristo Jesus. E nós nos achegamos a Cristo por meio da fé. Vai lá, Andrei. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso, pela graça sois salvos, por meio, através, mediante a fé. É a fé que Deus coloca em nós que nos faz achegarmos até Cristo e obtermos justificação ou salvação, como nós vimos aí agora há pouco. A fé é o meio para a justificação, afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Não precisa abrir lá, não. Esse é o texto que se encontra lá em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar, irmão, não pensa que é agradar, tipo, ele está feliz comigo. Também, né? Pode ser, mas não é isso que o texto está dizendo. Agradar é não deixar mais a ira de Deus ser lançada em nós, né? Não ter o inferno em nós, não ter toda a consequência do pecado. E aí, o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo que só tem um modo disso acontecer, que é por meio da fé, para que nós agrademos a Deus. Quando cremos esse é um na aqui, a proposição na obra de Cristo é lançada, quando cremos, desculpa, tá certinho, vírgula, né? A obra de Cristo é lançada sobre nós, imputada nos que creem. Qual é a ideia que eu quero que vocês entendam sobre imputada? A ideia de imputada é que a obra de Deus não é uma memória para nós, não é um exemplo para nós, não é um referencial para nós. A ideia de imputada é algo que nos coloca como responsabilizados. Nós somos agora, temos a responsabilidade, temos aquilo que Cristo fez lançado em nós. Deus vê exatamente a obra de Cristo em nós quando nós, por fé, nos achegamos a Ele. Tá bom? Pastor. Oi. A palavra seria acreditada na nossa conta? Seria isso, né? Não, a palavra seria imputada mesmo. Imputação. Lançada. A obra acreditada, né? Nos faz muito mais, nos dá muito mais a ideia. E que não está errado também, não, né? Ganhei os créditos de Cristo. Isso. É como se isso acontece quanto aos dons espirituais. Aí eu acho que a palavra crédito seria melhor apresentada. A palavra imputada, ela significa uma pena. A pena dele, ou o cumprir da pena dele, é lançado em nós. Entende? Por isso que é imputada. Quer ver, ó? Quando
Ai, meu Deus, estou querendo lembrar o termo. Quando o índio, por exemplo, não sei se você sabe, o índio não pode ter nenhum crime imputado sobre ele no Brasil. Você sabia? Não. O índio, ele não é imputado sobre ele nenhuma pena. Se ele matar alguém, ele não é julgado pela justiça brasileira, do jeito que nós somos. Ele não é posto no índio o mesmo teor da lei brasileira, do Código Penal brasileiro, como tem sobre nós. Quando, por exemplo, uma pessoa é declarada... meu Deus, está me fugindo a palavra. Quando a pessoa tem algum problema mental, por exemplo. Me ajuda a lembrar, gente. Ela é... imputável. Não, imputável. Os crimes não podem ser lançados sobre aquela pessoa porque ela não tem capacidade mental, emocional de responder sobre aqueles crimes. Por exemplo, o cara é um doido e pegou uma arma e saiu atirando em 30. Aí ele vai ser imputável, ele não vai ter culpa sobre aquele pecado ou sobre aquele erro. Nós não temos culpa e nós não somos imputados nos nossos erros por conta da morte de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que você é justo. Não é pelos seus atos. Não é porque você é bonzinho, porque você obedece a sua mãe, porque você não rouba, porque você trata bem a sua mulher, porque você trata bem o seu esposo, porque você é uma pessoa dócil com as pessoas. Não é. Essas coisas, elas são evidências da salvação. Elas não nos trazem a salvação. Né? Caridade, amor ao próximo, nada disso consegue nos salvar. Só a justiça que vem de Cristo Jesus consegue nos salvar. Agora, quer ver? Andrei, você está com o texto aberto ainda aí? Tá aí, Andrei? Sim. Lê o 9 e o 10 de Efésios 2. Nele não de obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta. Espera só um pouquinho, Andrei. Nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Aí o 9 fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí você, então eu não preciso fazer obra nenhuma? Aí o texto de Paulo continua. Lê aí, Andrei, por favor. O 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então eu vivo uma vida como um cristão genuíno, mostrando a fé que Deus já colocou no meu coração. Se eu não vivo uma vida em casa, no serviço, na igreja, na sociedade, pelas boas obras, ou seja, fazendo o que é certo, eu não tenho a fé que eu digo ter em Cristo Jesus. A obra, ela é uma evidência da minha salvação, mas ela não serve para a minha justificação. É a fé que me faz ser justo diante de Deus. Tudo bem? Pergunta até aqui? Márcio, e é isso mesmo. A palavra é imputada. Então, nós somos declarados justos, porque a obra de Cristo foi lançada, imputada sobre nós. Quando Deus olha para você, ele não cobra as suas dívidas por conta da justiça que vem de Cristo Jesus. Ok. Pergunta? Vou passar. Colaborações? Entendeu todo mundo? Então, vamos lá. Então, eu sou predestinado, eleito, chamado de modo eficaz, regenerado, convertido e justificado, né? Nessa sequência lógica do que Deus está fazendo em mim. Aí, nesta hora, ou a partir do momento que eu sou justificado, agora sim eu sou filho de Deus. Então, talvez seja estranho para algumas pessoas, aqui não tem pessoas que vêm do catolicismo,
Mas dentro do catolicismo se fala muito assim, né? No cotidiano, todo mundo é filho de Deus. Afinal de contas, todo mundo é filho do mesmo pai. Biblicamente falando, quem não tem a justiça de Cristo, quem não é convertido, regenerado, não é adotado. Somos, aí a frase certa é, somos todos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Todos. Em todos os lugares deste mundo somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós devemos dignificar, né? Tratar bem todos os homens por ser imagem e semelhança de Deus. Mas adotados filhos de Deus, só aqueles que por fé se chegam a Jesus Cristo. Então, a adoção é a atitude de Deus nos adotar em Cristo Jesus, algo predestinado antes da fundação do mundo. Aliás, o objetivo do destino que Deus nos deu é para sermos filhos, para sermos adotados por Cristo Jesus. É em Cristo Jesus, né? Efésios 1:5. Lê para mim, Cacá, por favor. Peraí, pastor, tô pegando aqui. Pode ser, irmãos. Bíblia direta aí, hein? Então. Nos predestinou para ele, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso. Nos predestinou neles para o quê, Cacá? Para a adoção de filhos. Isso, para sermos adotados em Cristo Jesus. Então, no final das contas, estava no banheiro da igreja. Deixa eu te contar uma história bem engraçada. Estava no banheiro da igreja depois da escola dominical, domingo, e aí quem estava lá era o Henrique. O Henrique é um garotinho, né, da nossa igreja, filho do Denis e da Nathalie, parente do Lucas aí, Cascone. E ele é muito engraçadinho e tem muitas tiradas. Aí ele falou para mim assim, aliás, eu estava de máscara, ele não sabia que eu era o pastor, né? Ele falou assim, por que o pastor fica chamando a gente tudo de irmão? Aí eu dei risada e expliquei para ele. Falei, porque a gente que acredita em Jesus, e como vivemos uma vida crendo em Cristo Jesus, nós somos filhos de um mesmo Pai. Porque Jesus, ele é filho de Deus, e porque a gente crê em Jesus, a gente também é feito filho de Deus. Aí ele, entendi. É essa a ideia. O destino, predestino dos filhos de Deus é serem adotados por Deus. Então, nós não éramos filhos de Deus por natureza. Nós fomos criados. Então, hoje, aqueles que creem, este sim pode dizer, somos irmãos, filhos de um mesmo pai, pertencemos a uma mesma família. A família, essa é uma referência, né? A família da fé, as pessoas falam isso. Somos filhos de um mesmo pai e pertencemos à família da fé, ou por meio da fé nos achegamos a Deus. Como tudo isso aconteceu originalmente em Abraão, Abraão é chamado do pai da fé, daquele que crê, e isso lhe foi imputado por justiça. Olha aí, ele creu e isso foi lhe posto, imputado por justiça, né? Ele é justo pela fé, e também nós somos, como Abraão, justificados pela fé, por isso somos adotados em Cristo Jesus. Tá bom? Veja que esta atitude ocorre no tempo de Deus para o seu povo. Olha lá, Gálatas 4:4-6. Abre aí, Márcio, por favor, querido. Sim. Gálatas 4:4-6. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher,
nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Pera só um momentinho, Márcio, olha só. A fim de que, vindo a plenitude dos tempos, no tempo de Deus, quando Deus quis, na ordem de Deus, e agora sim decreto faz sentido, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei de Moisés, para que nós fôssemos adotados por Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus. Continua, por favor. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E só que coisa linda que Paulo está ensinando aqui na carta aos Gálatas, porque nós somos adotados, então Deus, por amor aos seus filhos, enviou Cristo, enviou Travou? Foi o dele. Pra mim. Ele travou, infelizmente. Pera aí, eu vou falar com ele, rapidão. Ok. Gente, Oi. obrigada. É que fica o maior silêncio, você não sabe se também caiu. Não. Eu ainda Ele só vai reiniciar ali o computador, aí ele já volta. Esse computador dele- Ok.